Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022, tempo de reflexão do terceiro domingo da Quaresma. O Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Joel 2, versículos 12 a 13a. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Tiago Alves referente ao Salmo 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. O Salmo 39 é um lamento de Davi proferido em meio a uma enfermidade. A doença o levou a refletir sobre a brevidade da vida e sobre a única esperança real em meio às aflições, o socorro do Senhor. Mas não foi tão simples assim como talvez eu tenha feito parecer. Davi estava profundamente angustiado. A constatação da finitude talvez seja o espanto mais angustiante que o ser humano pode experimentar. Os animais não passam por isto. Eles parecem viver sem saber que amanhã ou depois inevitavelmente morrerão. O instinto da sobrevivência parece não produzir neles o efeito que a certeza da morte nos impõe. Bom, pelo menos eles nunca parecem estar muito preocupados com isso. É que não fomos feitos para morrer e quando nos deparamos com a morte, imediatamente sentimos que tem algo errado. A morte é um desfecho estranho. Talvez tenha sido por isto que Jesus chorou ali, diante do sepulcro de Lázaro. Não era para ser assim. Para fugir desse encontro derradeiro, muitos tentam viver anestesiados, renovando doses de alegrias passageiras e insuficientes. As ofertas de consolo são abundantes, mas também inócuas. Uma após a outra fracassam em esconder o absurdo do fim. E a morte continua ali, intacta. Mas ao invés de desespero, o cristão tem esperança, pois Jesus venceu a morte e ressuscitou. Deus está presente.
Não vivemos num mundo órfão de Criador. A nossa esperança, assim como a do salmista, está firme no Senhor e, por isso, podemos encarar o futuro na perspectiva correta. O nosso tempo sobre esta terra é exatamente igual ao de qualquer outra pessoa. É o tempo que Deus determinou. E uma vez unidos pela fé a Jesus, perdoados os nossos pecados, seremos por Ele, um dia, ressuscitados para vivermos finalmente para sempre com o nosso Senhor. Oremos. Pai, te louvamos porque o Senhor nos ampara em meio aos nossos medos e não faz pouco caso das nossas aflições. Te agradecemos porque o Teu Espírito nos conforta em meio à dor. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Que a esperança da ressurreição seja o farol que nos guia até o dia final. Em Jesus Cristo, Teu Filho, oramos. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.